Olá pessoal, me chamo João Filho e a gente está retomando esse projeto do Empreendejuscast, que é o nosso podcast sobre empreendedorismo jurídico. A gente fez uma primeira temporada com alguns episódios e agora a gente está retomando esse projeto muito mais maduro, com muito mais experiência e com muito mais histórias e também pessoas com quem a gente possa conversar. Como vocês estão vendo, a gente não está naquele universo tradicional do podcast, que é numa salinha com microfones, estúdio. A gente está aqui numa cafeteria em São Benedito, no espaço da Empório São José. Alimente bons momentos. E ela já é o nosso patrocinador do episódio de hoje, que é a cafeteria Empório São José, Alimente Bons Momentos. E hoje a gente está aqui recebendo em nossa cidade a doutora Fran Saboia. A gente agradece, a gente conheceu ela em um evento, né, de empreendedorismo jurídico e olha o quanto o poder das conexões, né, de totais desconhecidos. Hoje estamos aqui na mesa para a gente tomar um bom café e papear, né? Conversar, né? Vamos lá. Então, fazendo uma apresentação da doutora Fran, ela é advogada, mentora de advogados, gestora há 8 anos, liderando já um time de 12 pessoas e atualmente está presidindo a Comissão de Marketing e Empreendedorismo Jurídico da OAB Sertões de Crateús. Ela que é de Crateús, mas está trabalhando em toda a região. E também ela atua em todo o país. Essa é a fera com quem a gente vai conversar hoje. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? E aí a gente vai trazer um pouco da sua história, da nossa história, ou como a gente pode contribuir com quem está assistindo nosso podcast. E daí as suas palavras iniciais, doutora. Obrigada pelo convite, doutor. De fato, o poder do network nos trouxe até aqui, né? Isso é extremamente valioso. Então, para você aí que ainda tem dúvidas que o network vale a pena, vale sim, porque a gente já fez outras conexões, inclusive. E é uma honra estar aqui com você, batendo esse papo, para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre as inovações na advocacia, o que é que a gente pode melhorar, né? O que deu certo, o que não deu certo. Então, aqui, bater esse papo, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para todo mundo. Doutora, você é mentora de advogados. Então, o que você vê assim ao longo dos seus cursos, dos seus treinamentos, como um padrão que se repete da advocacia? Se a gente puder e fazer um paralelo sobre quando a gente, eu e você, éramos estudantes de faculdade, ingressamos na advocacia, para hoje, as dores e as dificuldades são as mesmas ou a faculdade evolui ao longo do tempo? Olha, doutor, fazendo uma análise, principalmente com relação a quem já foi meu aluno, quem está sendo meu aluno, eu vejo que a maior dificuldade do advogado, em geral, é ele criar esse mindset de que ele não precisa ser só advogado. Na verdade, que ele deve ter uma conduta de empresário, que ele tem que olhar para a advocacia como um segmento estrutural, de que ele tem que, assim como uma empresa, fazer toda uma condução e uma estruturação. Então, acho que o primeiro ponto da diferença do estudante para o advogado é que quando a gente é estudante, a gente não tem essa maturidade. A gente não tem essa noção, a faculdade, infelizmente, não nos transmite isso, né? Também os conteúdos, a metodologia aplicada na faculdade. Se você for olhar no curso de Direito, eu acho que há 30, 40, 50 anos se repete sendo a mesma. Mesmo gradinho. A mesma grade, não tem geralmente, acho que na maioria das faculdades nem sequer tem cadeira falando sobre empreender. Então acho que quando você sai da faculdade, a gente sai muito cru, nesse sentido de não ter essa noção de mercado, de como que a advocacia, depois que você começa a exercer, ela exige de você esses conhecimentos prévios. Eu acho que o primeiro ponto é esse, que a gente vai ter uma distorção desse estudante que caiu de paraquedas na advocacia, mesmo que ele já tinha o desejo de advogar, mas ele sente essa mudança de que agora eu preciso me posturar de uma outra forma. Acho que esse é o primeiro ponto aí. E assim, nessa dupla função, tanto de advogar, mas também de ajudar advogados a também advogar, também crescerem na advocacia. Como é essa experiência de ser mentora? Olha, ser mentora tem sido uma honra. Primeiro porque as pessoas estão confiando tanto no seu trabalho e elas estão, diria, validando esse reconhecimento ou os teus resultados. Você, de alguma forma, está mostrando para elas que talvez você está conseguindo ter resultados e elas, acreditando nisso, né, elas vão lá e te escolhem, porque é uma escolha. Você escolher um mentor é realmente uma escolha. E ajudar esses advogados a estarem trilhando também o caminho da sua advocacia, além de ter sido uma honra, eu digo que é um processo de aprendizagem, porque eu sinto que toda vez que eu ensino algo a alguém, eu estou aprendendo 2 vezes.
porque eu estou ouvindo a história dessa pessoa, estou contribuindo com a jornada dela, estou tentando ajudar a lapidar esse caminho aí da advocacia, assim como ela também está me passando feedback, eu também estou aprendendo com ela. Então, estar na função de mentora para esses advogados, não só no papel de ensinar, mas também de aprender com eles, as dificuldades que eles passam, quais são os desafios principais. Você começa, inclusive, a visualizar que esse aluno, esse mentorado, que está passando por umas dores que você já passou em outro momento, como agora que você já passou, você tem mais clareza desse processo, e você consegue transmitir isso de uma forma mais alinhada para ele. E, como a gente leu aqui na sua apresentação, você também está servindo a OAB agora como presidente de comissão. É uma experiência que é nova para você já exerceu, e como é que você enxerga isso também? E como o advogado que está nos assistindo pode utilizar isso como fator de crescimento também na sua profissão? Olha, já estive presidente de uma outra comissão, que era a Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira, também da minha subseção, Sertões de Crateús. Passei o triênio aí até 2019. Então, não é uma experiência nova, porque eu realmente já estive à frente, liderando, junto com outros advogados que faziam parte, que eram membros da comissão. A gente promovia eventos, fazia também a parte social, porque a OAB também tem um lado social, mas a gente trazia treinamentos para os advogados. Ali o foco era outro, né? A linguagem era para jovem advocacia, para quem estava se inserindo no mercado de trabalho, auxiliá-los a começar a construir essa carreira. A comissão de estar agora na missão, né? Uma missão mesmo de estar à frente da comissão de empreendedorismo e marketing jurídico agora é um novo desafio, porque eu tenho que não só trazer a minha perspectiva de vida sobre o empreendedorismo, mas também trazer uma visão de acréscimo, né? Assim como os membros que estão compondo junto comigo, de quais são as inovações que o mercado, e eu diria até que fora da advocacia, né? Às vezes a gente olha muito para o mercado assim, sou advogado, estou praticando, tendo táticas de empreendedorismo, mas por que eu também não posso ter uma visão além, né? Sair da bolha da advocacia, mergulhar em outros sistemas empresariais para que eu possa absorver técnicas dali, para que eu possa trazer e incrementar para a advocacia. Por exemplo, a gente está aqui em um café, por que a gente não faz um panorama e uma análise, eu diria assim, nem tão técnica, mas metodológica mesmo, de como que as cafeterias funcionam, que tipo de experiência que elas querem proporcionar para o cliente. O que eu posso aprender com eles, né? O que eu posso aprender com eles para trazer para a advocacia? E eu acho que dentro da comissão a gente pode incrementar isso atrelando ao marketing, que hoje advogado que não realiza condutas de marketing, que não olha para o marketing jurídico como algo essencial de propagação da sua advocacia, com certeza está deixando dinheiro na mesa, né? Verdade. É uma escolha de deixar dinheiro na mesa. E acredito que, além disso, doutor, a OAB em si, ela é uma vitrine para nós advogados. Então, ela nos dá uma espécie de portfólio, de possibilidade de você estar membro ou estar como representante dela, para socialmente você se comunicar e se posicionar melhor. Então, acho que ajuda até nisso também. Esse ponto que você falou, acredito que é essencial, principalmente para o jovem advogado, para a jovem advogada que está nos assistindo, entender. Porque, por muitas das vezes, quando nos é colocado estar na OAB, a gente se pergunta, é uma das primeiras coisas que vem à mente, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Então, por muitas das vezes, não vai ser o ganho financeiro, mas o ganho de conhecimento, de relacionamento, de experiência é muito grande. Principalmente se a gente ter o entendimento que a advocacia, a sua profissão, ela não é uma maratona. Não vai ser uma corrida de 100 metros. Exatamente. Ela vai ser uma maratona. O seu nome vai ser construído para que, ao longo do tempo, você possa ser reconhecido como um advogado de sucesso. Com certeza. Então, tem coisas que só o tempo vai lhe dar essa casca, essa experiência. Então, isso realmente é um bom insight, é um bom dica para estar junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Esteja presente nos cursos, nos eventos, nas comissões, de alguma maneira, ou contribuindo ou aprendendo. Porque, como você disse, quando você ensina, você aprende duas vezes. Mas assim, hoje, depois de 8 anos de advocacia, você já errou, acertou muito. Então vamos voltar lá para trás para a gente imaginar. Quando você iniciou já montando seu escritório, você trabalhou com alguém? Pronto, meu início foi bem sozinha, me sentia bem sozinha, porque
Eu morei na Paraíba por 5 anos para me formar e eu voltei para o Ceará. E quando eu voltei para o Ceará, eu não tinha advogados na família, ninguém era referência na advocacia. Não Então, tinha padrinhos. não tinha padrinhos. E nada contra os padrinhos, Sim, porque sim. inclusive são braços que podem auxiliar a pessoa a ter uma ascensão, né, aí. Mas, no meu caso, eu estava realmente sozinha nesse segmento. E quando eu voltei, eu fiquei pensando, tá, e agora o que é que eu vou fazer, né? Porque eu voltei para o Ceará, ninguém me conhece mais, porque eu saí adolescente, voltei adulta, 5 anos depois, e não tinha muito direcionamento. Mas eu digo que sempre você vai encontrar boas pessoas no caminho, né? Se você também se permitir a essas oportunidades de que elas vão te estender a mão. E eu tive um colega advogado, que é o Dr. Paulo Disseu, que nós somos amigos, parceiros de trabalho até hoje. A gente não trabalha mais no mesmo escritório, mas a gente ainda tem causas em conjunto, porque a parceria, eu digo, o elo físico de estrutura se desfez, mas a parceria continua. E ele foi a primeira pessoa que me estendeu a mão. Então ele tinha uma sala, ele tinha um escritório ali, e eu procurando, né, um ambiente, porque eu não tinha como montar um escritório sozinha naquela época, não tinha financeiro para isso. Mas eu conversando com ele, ele disse assim, ó, pode dividir a sala comigo, se você quiser. E eu aceitei, fui lá na cara e na coragem, tinha só um notebook, fui para a sala dele, usei a sala dele, acho que por 1 ano ali, mais ou menos, no primeiro momento, aí até que comecei a me estruturar, mas a gente ficou juntos ali, acho que uns 3 anos ainda, até que depois os nossos objetivos mudaram e cada um foi para o seu lado, assim, ele continuou advogando também, e eu fui, mas sempre na advocacia solo. Eu digo que a gente era sócios de despesas, não de causas, né? A gente compartilhava uma causa ou outra, mas a gente, inclusive, não tinha atuações em nichos. A gente atuava, na verdade, em Nos nichos. mesmos nichos. Não era em nichos distintos, né? Então, os nossos objetivos, no longo prazo, também não eram em comum. Então, E foi por que isso. advogar e não concurso público? Então, isso daí, essa explicação lógica eu não sei muito, mas quando eu estava no ensino médio ainda, a minha escola fez uma feira das profissões. E nessa feira das profissões conheci uma advogada. E eu admirei por quem ela era, toda a postura, como ela se vestia, aquela coisa do adolescente que se encanta. E eu me encantei ali com a advocacia pela a beleza que ela transmitia. Então, depois daquilo, eu comecei a... Obrigada. Eu comecei a me perguntar, como que é ser advogada? Porque eu comecei a associar que ser advogada era o que aquela advogada representava, certo? E aí, como essa imagem foi... Só pra gente fazer o parênteses aqui, ó. Agradecendo aqui, ó, Empório São José, viu? Obrigado, Franklin, presenteando a gente aqui com um belo cappuccino. A doutora aqui, que é do sertão, quente, tá vindo aqui, ó, pro friozinho da serra. Exatamente. E tá, aproveitou pra saborear. Aqui dá pra apreciar o café direito, né? E um bom advogado gosta do de cafezinho, viu? né? Tem que... Mas vamos voltar. Você tá na Feira das Profissões. E aí eu tava na Feira das Profissões, admirei. E aí eu fui procurar saber como era ser advogada. Então, o ponto de virada foi aí. Comecei a olhar pra advocacia por causa disso. Já com outro olhar. Com outro olhar. E aí fui pesquisando, fui assistindo filmes, fui achando interessante. Me identificava com o perfil, né? A postura, a forma de falar. Eu sempre gostei de falar muito. Então, fui me identificando com tudo isso. E aí, passei no ensino médio, então, a dizer assim, tá, eu acho que eu quero advogar mesmo. E quando eu entrei na faculdade, eu lembro, isso é bem marcante, assim, eu até conto em outros lugares que eu já fui. Nas palestras, enfim. Quando o primeiro dia de aula, todo professor sempre pergunta, né? Pra todo mundo o que é que você quer ser. Isso. E eu lembro que só tinha eu que disse que queria ser advogada e mais 2 colegas. E sendo que dentre nós 3, eu fui a primeira a dizer que queria advogar. Todo mundo queria ser diplomata, juiz, promotor. E todo mundo olha assim, mas por que tu quer ser só advogada, né? Porque todo mundo pensa logo isso. Isso, verdade. A gente, quando tá na imaturidade do início, pensa o quê? Que ser advogada é pouco, né? Dentre as profissões que tem aí mais uma gourmetização no direito, né? E aí eu fui acho que eu digo assim, mais pela cara de pau, um pouco de coragem. E aí eu fui indo. E eu não sabia muito o que era a advocacia, pesquisava, mas foi mais essa escolha do encantamento no primeiro momento. Depois tendo uma conscientização maior e vendo. E na faculdade, todas as práticas que aconteciam, eu sempre só me identificava com a atuação de advogada. Então, quando eu terminei, e claro, uma coisa que foi assim, preponderante para determinar de que eu de fato iria me identificar com a advocacia. Eu comecei a estagiar desde o 2º período da faculdade em escritórios de advocacia. Porque eu pensava, se eu quero advogar, eu tenho que saber como é a lida, o dia a dia. E aí eu saía pedindo estágio a todo mundo. Teve um grande corajoso da minha cidade que no meu período de férias, as minhas primeiras férias da faculdade, dos primeiros 6 meses, me permitiu estagiar com ele. Voltei
com uma declaração. Nisso, fui pedir vários estágios em outros lugares e deu certo. E aí eu fui estagiando, ganhando experiência, me identificando mais com a advocacia. E quando eu saí da faculdade, não tinha nenhuma dúvida de que queria, viu? Queria advogar. Bacana. Queria advogar. Porque isso é uma das grandes dúvidas, né? Que muitas vezes o advogado, ele se depara. Muitas vezes ele até entra com algum pensamento de concurso, mas ao longo vai mostrando também a beleza, a arte ou mesmo um negócio Sim. que a advocacia Sim. pode no longo prazo. Principalmente, no meu caso, foi pela questão da liberdade de tempo. Ou seja, essas outras carreiras que a gente conversou aqui, você trouxe, todas elas de alguma maneira, elas ficam presas, ou pelo menos ficavam presas, né? Hoje, com a questão do home office, flexibilizou um pouco, mas antes tinha muito essa questão do horário em si, e a advocacia, ela permite que você, ao longo prazo, consiga ter mais dinamicidade aí, liberdade, né? É isso mesmo. Uma maneira de realocar o tempo. Mas assim, a doutora Fran se formou, abriu os escritórios. E aí? Como foi esses primeiros meses, esse primeiro ano, dificuldade para conseguir cliente, as dúvidas, será que eu sou boa mesmo? Ou não, você já começou voando? Não, comecei voando nada. Quando eu cheguei nesse escritório que eu falei do Dr. Paulo Disseu, eu já assumi ali um compromisso com ele de despesas. Então eu ia dividir os custos, todos os custos, metade, metade. E eu não tinha dinheiro, não sabia como eu ia pagar aquilo. Mas eu pensei, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para que as pessoas me conheçam? E eu lembro que, por conta de OAB Paraíba, que eu tinha feito o exame de ordem lá, eu ainda esperei uns 3 meses até a minha, naquela época, né? Já posso dizer naquela época, olha isso. Naquela época demorava mais pra gente prestar compromisso, fazer a transferência de comunicação. E aí o que aconteceu? E eu ficava pensando assim, tá, minha OAB não chegou, não prestei compromisso, não posso advogar de fato, o que eu vou fazer? E eu fiquei sem fazer nada, assim, né? Nesse período. Só que na minha cabeça eu não podia não ficar sem fazer nada. Tá parada. Então, o que eu fiz? Eu ia todos os dias pro fórum assistir todas as pautas de audiência. Então, por exemplo, tinha dias que tinha 20 audiências. Assim, na pauta era presencial, na época, né? Só veio depois da pandemia a virtualização. E eu ia assistir as audiências. E eu assistia de todas as varas. Então, da vara civil, da vara criminal, do juizado. E eu ia passeando. Só voltava em casa para almoçar, terminava o almoço e voltava de novo. Tinha dias que eu ficava até 6 horas. Nos dias de júri, ia assistir. E nisso eu fui conhecendo outros colegas, tinha muito cafezinho na sala da OAB, conversando, me apresentando, dizendo que eu estava esperando. Conversava com os juízes e os promotores enquanto eles estavam ali no intervalo de uma audiência ou outra, me apresentava como advogada, mas que estava esperando firmar o compromisso. Isso eu fui fazendo o quê? Muita conexão, muito network. Por conta disso, outros advogados já começaram a dizer assim, Francielda, eu tenho umas causas ali que eu não quero pegar, eu posso passar para ti? E aí eu sim. Só que, claro, enquanto eu não estava prestando compromisso, não tinha prestado compromisso, não fazia isso. E paralelo a isso, nesses 3 meses aí, em média, nos fins de semana, eu ia fazer palestra. Nas comunidades, nas associações, porque eu atuo na área previdenciária. E eu já sabia também que eu queria ser advogada previdenciarista. Então eu sabia que no começo eu queria ser generalista, porque, enfim, precisava de financeiro. Sim. Mas eu queria ter uma especialidade, um foco, né? Já sabia disso também. Já tinha pré-definido isso. Então, como eu tava sem fazer nada, eu disse, gente, vamos me ocupar. Aí eu assistia na semana as audiências, no fim de semana eu fazia palestra. E nisso eu fui criando essas conexões. Então, quando a minha OAB chegou, que eu prestei de fato compromisso, eu já tinha conseguido ali, pelo menos, não os primeiros clientes, mas as primeiras conexões. E aí esses colegas mandavam um cliente ou outro, perguntava se dava certo. E nas que ia dando certo, foi assim que eu fui fechando os primeiros contratos, conseguindo também aí, eu digo, os primeiros honorários, que eu consegui pagar a primeira despesa do mês e eu dei graças a Deus, assim. E foi por aí, assim, difícil, muito difícil, né? Não é fácil. Mesmo fazendo essas estratégias, que inclusive eu recomendo que quem tá parado ou tá assim pensando, meu Deus, como que eu vou melhorar aqui na advocacia? Às vezes a gente tem muita a postura de espera, né? Sim. De esperar que as coisas aconteçam, de esperar que os clientes te procuram. Mas eu gosto de dizer, o que você tá fazendo para ir atrás desse cliente? Porque você não pode ser mercantilista, mas você pode estar se apresentando e se posturando como advogado. Nos ambientes certos, com as pessoas certas. Isso te ajuda, né? Na sua fala, doutora, eu destaco 2 pontos. Tanto a questão da comunicação, como do network. Que você falando e com a sua experiência, você olhando lá atrás, você consegue racionalizar esse pensamento. O que aquele comportamento
gerou para você. E na época eu não tinha consciência de que eu era estava esse ponto fazendo que eu queria network e comunicação assertiva, Tudo isso digamos. foi intuitivo ou alguma maneira você Foi leu, intuitivo. foi um vídeo, alguma coisa? Mas o que é que levou a você ser dessa maneira? No começo foi intuitivo. Totalmente intuitivo. Porque eu sempre tive o perfil comportamental aí de inquieta. Então, eu sentia que se eu ficasse parada, era como se eu estivesse adoecendo, digamos assim. Porque principalmente a comunicação com juiz, com autoridades, é um dos primeiros entraves que a gente tem quando está iniciando a carreira. Você já trouxe Isso, e olha só como é interessante a gente trazer essa perspectiva. Quando eu olho lá para o começo, Franciel, o que te levou a querer ir para as audiências? É porque eu tinha muito medo, o sentimento que me norteou foi... Eu tinha muito medo de quando eu fosse fazer minha primeira audiência, esses juízes, esses promotores fossem impositivos, firmes, e eu não me sentisse segura. Então, para quebrar essa minha insegurança, esse medo de estar na primeira audiência, o que eu pensei assim? Que na época não era estratégico, eu não sabia que aquilo poderia ser uma estratégia. Mas eu pensei, eu vou lá, fico conhecendo, fico vendo o jeito deles, era uma espécie de fazer uma análise do perfil deles. Como é que eles atuam, né? Como é que eles atuam para quando eu chegar lá, eu já saber como é que funciona. Então, era meio intuitivo. Só que aí, quando eu fui percebendo que isso dava resultados e que eles começavam a me chamar pelo nome, quando eu chegava na próxima audiência, aí eu já fui começando a ter intencionalidade. Já eu já fui me posturando de outra forma. Aí, quando eu chegava, eu que me apresentava. Porque antes eu chegava bem caladinha, sentava, ficava no cantinho, e eles diziam assim, como é seu nome, que tá aqui? Aí eu dizia e tudo. E aí, quando eu fui vendo que aquilo dava um retorno no sentido de que agora ele me chama pelo nome, sabe quem eu sou, quando eu for fazer a primeira audiência com ele, meu cliente nem vai imaginar que é a primeira, porque ele vai dizer, doutora Franciel Saboia, tá aqui, não sei o quê. E aí eu fui, então isso aqui dá pra ser uma estratégia. Só que eu não li em um livro, mas assim, não li no sentido de que um livro escreveu exatamente sobre isso. Mas eu acho que um fato também que me ajudou muito, em todo sentido, para ter essa mentalidade mais empreendedora e mais proativa, é que desde os meus 17 anos eu era adolescente que gostava de ler sobre empreendedorismo. Então, a gente geralmente lê romance, lê, né, contos. Às vezes nem lê, né? Eu gostava de ler livros sobre empreendedorismo jurídico. Então tá aí. Então, assim, eu digo que eram insights que tinham sido enraizados lá atrás, mas que eu não executava com consciência. Plantados, né? Mas eu não tinha uma consciência, exatamente. Mas ficou. Sempre fica alguma coisa, né? Fica. Então tá explicado. E aí você começou a caminhar, começou a ter sucesso, e aí novamente tem uma das grandes dores do advogado, que é equipe. Então, como contratar, como gerir essas pessoas, como mesmo dizer para elas o que é que elas têm que fazer. Como foi todo esse processo novo, até mesmo da tomada de decisão, né? Eu vou expandir, eu não vou, porque ainda é muito comum dentro do nosso universo, como é muito restrito, muito corporativo, até mesmo a tomada de decisão, não, eu quero crescer. Não é só dizer que quero crescer, mas para crescer, vai ter que contratar mais pessoas. Sim. Ninguém construiu algo grande sozinho, não é verdade? Com certeza. Mas às vezes, principalmente da questão da crença limitante de, eu não vou contratar ninguém, porque senão ele vai aprender, depois quando sair, vai tomar meus clientes, vai embora e tal. Então, como você venceu essas dificuldades, seja na sua cabeça, ou seja, de mesmo mercado mesmo de trabalho? Como foi? Como foi essa tomada de decisão? E olha só, mesmo já tendo essa mentalidade aí mais disruptiva, né, com essas outras ações do início, assim como eu acho que a maioria dos advogados, no começo, eu também tinha o estigma de que eu não posso ter outras pessoas comigo, porque elas vão aprender e absorver o meu conhecimento, e daqui a pouco elas estão roubando o meu lugar. Era essa a ideia. E que ponto foi de virada que eu disse assim, não, agora eu preciso contratar pessoas, porque eu não dá mais. Eu atuava ainda na época em todas as áreas, ainda era advogada generalista, mas eu sempre foquei mais no previdenciário e me posicionava assim, mas eu pegava todas as causas ainda, acho que isso já tinha uns 3 anos ali mais ou menos de advocacia. Até que eu lembro que uma jovem me pediu para ser minha estagiária, que era justamente no período de férias dela. Ela pediu para passar um mês. Ela era de uma cidade vizinha, ela disse que viria todos os dias. E eu, me vendo naquela pessoa do passado, que também já tinha pedido oportunidade, claro, venha. Mas eu confesso que não era muito do meu agrado. Foi aquela coisa de, não, eu não posso dar um não. Da mesma forma que alguém me abriu a porta, eu também vou. Mas foi uma experiência bem ruim, porque eu não conseguia alinhar, não conseguia ter uma comunicação com ela para que ela fizesse as coisas como eu desejava, né?
E claro que aquilo hoje, olhando essa perspectiva, ela não conseguia fazer porque eu não conseguia comunicar enquanto líder, que é o líder que comunica, que é ele que exerce esse papel de coordenação. Então, naquela época, eu não tinha maturidade para isso. Mas qual foi o ponto? Quando essa moça passou esse 1 mês comigo, mesmo ela não fazendo tão bem feito assim, ela já me ajudou muito. E aí eu percebi, tá... Por que não? Por que não? E já estou cansada, porque já estava sentindo a sobrecarga mesmo de muitas atividades, muitos compromissos, era muita diligência. Nessa época eu atuava em delegacia, então no dia que eu ia para a delegacia eu não fazia mais nada. O resto do escritório meio que ficava parado. Aí eu já tinha uma secretária, pelo menos essa parte administrativa eu já tinha delegado, mas a parte operacional do escritório não. Então ela foi o start assim, de mentalidade que eu precisava para ver que eu precisava de mais gente. E como eu sabia aonde eu queria chegar, que eu acho que um ponto muito importante é assim, a gente às vezes começa na advocacia sem muito direcionamento, sem saber muito para onde ir, você só quer começar e tá tudo certo, você começar realmente é o ponto mais importante. Mas depois que você começa, você precisa começar a definir o caminho, começar a estruturar, né? Como, o para onde eu quero ir, para que você tenha clareza do que precisa ser feito nesse percurso, né? E como eu fui definindo isso, assim, tendo mais maturidade também, eu consegui ver que não tinha crescimento, não poderia haver crescimento além daquele se não tivessem pessoas. Então foi um ponto aí para que eu olhasse para as pessoas. Um ponto de flexão. Um ponto de flexão. Para as pessoas de, tá, agora eu preciso contratar. E aí eu tinha um advogado parceiro já, que a gente atuava em uma outra área em conjunto, porque pelo menos com relação aos colegas, eu já não tinha uma centralidade. Não era centralizadora em áreas, então eu já fazia ali parcerias com outros advogados de outras especialidades. Não tinha essa questão de pegar tudo, né? Não, eu pegava todas as causas, mas não ficavam só comigo. Tudo, né? Isso. Porque eu não tinha conhecimento sobre tudo, e eu via que eu não dava conta, e eu via que aquele advogado era especialista, então ele ia fazer melhor do que eu, mas que eu ia estar ganhando junto com ele. Então, esse ponto aí na minha cabeça era muito solidificado, eu digo, com relação a isso. Mas contratar estagiário, contratar a equipe mesmo, sabe? Isso eu ainda tinha uma rigidez. E até que eu percebi com relação a isso que meu escritório, nessa época só tinha um escritório, não ia crescer, não ia evoluir se eu não tivesse pessoas. E aí eu fui começando a contratar o primeiro estagiário, contratar o segundo, e criando ali uma cadeia de contratações, né? Até chegar nas 12 pessoas que estamos hoje. E aí, quando foi que você entendeu isso? Não, só o conhecimento que eu tenho não é suficiente. Não só o conhecimento que eu tenho de direito, ou só o conhecimento que você adquiriu nos livros é suficiente. Qual foi o momento, ou se teve algum momento que você pensou, não, depois desse fato eu tomei a decisão, não, vou procurar um curso, uma imersão, uma mentoria. O que foi que aconteceu para você tomar essa decisão? Eu costumo dizer que não houve, diferentemente assim, desses outros starts, não houve um momento em que eu disse assim, não, agora eu vou fazer esse curso. Sempre que eu estava advogando, e antes mesmo de começar a advogar, eu sempre fui uma pessoa que curiosa, e que eu digo que é mais inato ao meu perfil, mas que se você não tem, você pode desenvolver, porque eu acredito que essa habilidade de estudo é algo desenvolvido, assim como a habilidade da leitura. Tudo você pode treinar, né? Exatamente, é mais a habitualidade do que a habilidade, né? Você fazendo essa habitualidade, isso tornar-se hábito, você acaba tendo afinidade em contrapartida também. Então eu sempre gostei de ler além do direito, mesmo quando eu estava na faculdade. Então, por exemplo, eu gostava de ler artigos no Jus Brasil sobre outras temáticas que não era só da matéria que o professor estava dando na faculdade. Eu gostava de ter esse olhar mais curioso, sempre tive isso. E quando eu estava advogando, eu já fazia esse mesmo movimento. Então eu seguia também nas redes sociais, a gente estava começando ali em 2019, 2018, um movimento do boom da internet, de trazer cursos e até lancei um curso lá em 2018, 2019, prática em direito previdenciário. A empresa me contratou para que eu estivesse na posição de professora. E eu também era aprendiz. Então a gente ia executando. Porque eu digo que um ponto também que a gente tem que ter é que às vezes você não tem que esperar estar 100% pronto, né? A gente nunca vai estar, na verdade. A gente tem que ir fazendo. E não é que você vai fazer mal feito, é que você vai lapidando o processo, na execução. E você vai aprendendo com outra pessoa. Então eu fazia isso, eu ia absorvendo outros conteúdos para além da grade curricular da faculdade, que a gente aprendeu básica, e absorvendo, fazendo cursos, fazendo treinamentos. Sempre gostei também de imergir no segmento empresarial fora da advocacia. Então, importante, né? Exatamente, participar de eventos assim com Lázaro do Carmo Júnior, por exemplo, né, que é um grande gestor que coordena e lidera grandes empresas.
Então, fazia esse movimento, o Marcos Freitas também. Então, sempre fiz esse movimento de querer saber como é que essas pessoas estavam fazendo de uma outra forma, que é totalmente fora da nossa casinha, né, jurídica. E o que eu posso aprender, né, com tudo isso, né? Então, isso é muito importante que você trouxe, que é uma visão que eu compartilho, eu também consigo aplicar nos meus negócios. Mas foi necessário eu mesmo vencer a mim mesmo. Em que sentido? Eu já lhe perguntei se essa inquietude, essa curiosidade vem da sua mãe, do seu pai, ou realmente você foi desenvolvendo pela experiência, porque a gente também é fruto do ambiente. Sim, Às vezes, quando a gente se coloca em ambiente de crescimento, aquilo vai nos moldando, vai quebrando. Então, assim, ó, o que você conversou até agora, você mostra que você, mesmo de forma intuitiva, você já tinha uma visão diferente. Né? Então, essa inquietude, essa curiosidade, vem dos pais, ou foi do fruto do ambiente, do que você vivenciou, que transformou, fez você mudar essa sua visão de mundo? Olha, eu acho que a veia do empreendedorismo, em geral, veio dos pais porque eles sempre empreenderam, né? Tiveram diversos segmentos, mas nada relacionado ao mundo jurídico. Sempre negócios mesmo. Meus pais já tiveram padaria, então, sim, era nesse sentido. Mas eu digo que os meus pais, no sentido do empreender, eles eram o modelo do que eu entendia que não era bem coordenado, mais né? básico. Mais básico mesmo. Mas eu acho que era a personalidade mesmo de ser inquieta. E um ponto importante é que acredito que aconteceu na minha vida inteira, que até um fato que eu conto é que quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu era tão inquieta que a minha avó era professora, me ensinava a falar as palavras corretas. E quando eu via alguém falando errado, inclusive minha professora, eu ficava corrigindo. E os meus pais, eles nunca podaram essa postura cheia de iniciativa, de ser questionadora. Eles sempre foram pais que incentivaram, de que você tem que ser curiosa, de que tá tudo bem você questionar. Então, nunca houve uma repressão. E eu acho que isso foi importante para, na conduta profissional, todas as coisas que eu dizia assim, agora eu vou fazer, agora eu acho que isso vai dar certo. Então, eles nunca tiveram essa conduta na infância, então eu me sentia segura. Então, eu digo que isso foi uma validação, né, importante da infância, porque a gente sabe que isso influencia na vida profissional, para que eu também me sentisse uma adulta na tomada de decisões mais segura, mais firme. Então, eu digo até assim que, quando eu iniciei a vida adulta, eu já era tão assim, cheia de mim, das minhas decisões, que quando eu decidi que eu ia para Paraíba, porque foi uma decisão minha, porque eu passei na faculdade federal e tudo, mas tinha aquela coisa, você vai morar em outro estado, sozinha, como que vai ser isso? E a minha mãe, no primeiro momento, teve uma postura de mãe, né? Você não vai, como é que vai ser essas coisas lá? Não dá certo. E eu... Conhece ninguém. E ninguém conhece ninguém. E eu fui, assim, bem positiva. Eu vou sim, eu fiz a minha obrigação, que era passar. Não aguento mais estudar, né? Terceiro ano é pesadíssimo, não aguento mais, não vou fazer cursinho. E eu fui meio positiva nesse sentido, e o meu pai também, eu digo que ele sempre foi a pessoa que mais acreditou em todos os meus sonhos. Porque toda vez que eu dizia pra ele que eu queria alguma coisa, ele sempre me dizia assim, tá, a gente não tem, mas como é que a gente vai criar isso? Vai fazer isso possível? Então ele foi um dos meus maiores incentivadores, inclusive nisso, nesse ponto que eu disse que ia pra Paraíba e minha mãe dizia que eu não ia, e ele disse, não, ela vai sim, e vai. E fui, né? Então acho que não ter sido podada, acho que foi o ponto mais importante, né? Importante. Eu digo que eu tive que vencer a mim mesmo, né, para querer crescer. Eu tive também que furar a bolha. Que sentido, doutora? Eu também sempre tive algumas ideias inovadoras, essa visão de fazer algo diferente, porque assim, eu também não tinha padrinhos, então eu tinha que de alguma maneira buscar inovar para poder conseguir um mínimo destaque na advocacia. Com certeza. Senão eu seria engolido, porque já quem era mais conhecido, já era Grande, maior, né? no mercado. Então eu sempre tive esse olhar de fazer. Agora, as maneiras de fazer é que eu não tinha como, porque eu só fazia até onde meu campo de conhecimento dava, ia. né? E muitas vezes, quando eu conversava com outros colegas para fazer algo em conjunto, porque a gente fica com medo de fazer só, a gente convida alguém, e sempre eu era tolhido no sentido de assim, olha, rapaz, isso é coisa de capital. Eu estava muito isso, né? Isso, nós somos do interior, não dá certo. Não, isso só dá certo para quem é grande. Mas quem é grande, um dia já foi pequeno. Mas começou de algum lugar, né? Até o ponto que eu comecei a questionar até mim mesmo, né? Se assim, realmente eu tô certo. E aí vem pandemia, toda aquela
Esses pensamentos aquele intrusivos. turbilhão de pensamentos e tal, aí a gente começa a se questionar. Aham. E aí em 2021 me surge a oportunidade de ir a São Paulo. E mesmo ainda naquela incerteza daquele período, Sim. eu disse, não, eu vou o que eu preciso, pelo menos tirar da minha cabeça se isso que eu penso, eu tô certo ou eu não tô. Uhum. Se eu não tiver, eu tenho que tirar logo isso da minha mente e aceitar que eu sou E fazer do outra interior coisa, né? e vencer de uma outra Uhum. maneira. Uhum. Mas daquela maneira não. Então, quando eu vou para São Paulo, eu fui para um evento de empreendedorismo, como você falou, que não tinha nada a ver com direito. Com direito. Era um evento de empreendedorismo, de Uhum. negócio com o Joel J. E ali eu tenho acesso a pessoas que estão iniciando, já são grandes, são de indústria, são de mercado, são de varejo, pessoas também que são prestadoras de serviço. Então ali, para mim, abre-se um mundo de oportunidades, onde eu digo que eu furei a bolha. Então eu saí daquele âmbito local, tive acesso a um evento nacional com pessoas de todo o Brasil e fora dele. Então isso me abriu uma visão gigantesca, que a minha visão ela estava certa, porém eu estava num local que me das vezes, e isso não tem nem certo nem errado, sabe, doutora? Eu sempre digo Só lhe muito isso, reprimia, né? mas que eles tinham essa visão de vida, porque a vida deles, Era as aqui, experiências também foram aquelas. Então não é que eles estão errados. A verdade deles era essa, porque a vivência deles foram aquela. O ponto de referência, né? Então quando eu rompo aquela barreira, tem até um livro que fala muito sobre isso, que das cavernas, que quando a gente começa a estudar direito, a gente estuda muito, ou seja, as pessoas só tinham uma visão da sombra que aparecia Sim. da caverna. Então ele via, só que teve um que conseguiu subir, questionou e foi lá fora e se deparou com um mundo muito bonito de se ver. Sim. E quando ele volta para trazer essa visão, as pessoas não aceitam, diz que ele tá doido, reprime até que ponto que matam ele. Sim, com certeza. Então, ou seja, eu de certa forma, eu tive que furar essa bolha. Quando eu vi lá, aí, pronto, ali se abre um mundo de visão. E aí eu entendi, pronto, ali foi o start, foi um ponto de inflexão para entender, não, é sim plenamente possível fazer mais e melhor. A questão do seu local, onde você nasceu, não é a sentença de morte. Não é. Você pode, sim, e você, na verdade, deve pegar o que você está dizendo ao longo de todo o podcast, que é, sim, possível pegar conhecimento de outras áreas e implementar na área do direito. E sem ferir a advocacia, sem mercantilizar, sem, de alguma maneira, colocar em detrito a sua atuação ou a atuação de toda a classe. Então, isso é um ponto que eu me venci e tive que, de certa maneira, até trabalhar com outros colegas sobre isso. Que foi um dos pontos que eu tive dificuldade. Porque eu fui para um negócio desse, e então a vivência é muito boa. Quando a gente chega, a gente quer que todo mundo enxergue também aquela mesma visão. A nossa, e isso foi um banho de água fria no primeiro momento. Então, sim, eu imagino. Que entender também. E por que eu estou falando tudo isso? Fiz todo esse contexto, também compartilhando um pouco. Mas porque, assim, quando a gente, até mesmo antes de ir, e dessa perspectiva de buscar alguma maneira de se destacar, eu comecei a produzir conteúdo na internet. Mas o começo ele é muito difícil. É muito difícil. E aí eu queria entender como foi o seu início na produção, o que é que lhe levou a tomar essa decisão, o que é que fez você não parar de produzir, porque os julgamentos são grandes. São grandes. Principalmente. Então, nos fala um pouco sobre esse, porque eu acredito que tem alguém aqui que está assistindo esse podcast, tá com essa que tá vivendo isso, atrás né? da orelha, e ele quer saber se ele pode ou não produzir conteúdo. Vou voltar só lá naquela parte que eu falei que eu fiquei os 3 meses esperando, né, a OAB chegar. E nessa época já tinha Instagram, né? Já tinha Instagram Sim. E tudo. E quando eu prestei o compromisso mesmo com a OAB, no dia da cerimônia e tal, de prestar compromisso com a OAB e tudo, eu cheguei em casa e eu pensei assim, tá, que lugar é que as pessoas podem me ver de forma abrangente, né, mais rápido possível, sem eu ter custo? Porque o que eu não tinha naquela época, dinheiro. Então eu pensei, tá, eu preciso que as pessoas saibam que eu sou advogada e que elas estejam me vendo advogada. Então eu cheguei em casa, eu lembro que era por volta ali, talvez umas 4 horas, eu acho que eu prestei um compromisso umas 2 da tarde, se eu não me engano era 17 de setembro de 2017, olha isso. Lembro de tudo assim, e doutor Marcelo Cavalcante, que prestou meu compromisso e tudo. E eu cheguei em casa e eu tinha um Instagram já, tinha Facebook, mas eu pensei assim, naquela época eu tinha essa mentalidade, a pessoa precisa agora me ver advogada. Aí eu fui lá e criei outro.
que hoje a gente sabe que muito importante é que a pessoa veja você não só como advogado, mas como pessoa. Mas eu não sabia de nada disso naquela época, né? Só queria fazer algo. Eu só queria fazer alguma coisa para as pessoas saberem que eu era. Eu só queria isso. Aí eu criei um outro Instagram e eu postei. Se você for lá na minha rede social hoje e você descer todo o meu feed, o primeiro post é esse, eu prestando compromisso. Exatamente nessa data. Porque eu cheguei em casa, fiz um mini texto, botei a foto que eu tirei lá prestando compromisso e disse que a partir daquele momento eu estava advogada. E aí teve muitas curtidas, comentários, parabéns. E eu confesso que naquele momento eu achei assim, olha, que máximo, né? Pessoas estão curtindo isso. E foi ali que eu comecei a postar. Todo dia, não era todo dia, eu não gravava. Eu lembro que eu postava assim, o meu pé e dizia que estava na delegacia, acompanhando cliente. Então eu fazia essas coisas assim, ia pro INSS, aí dizia que estava lá. Até hoje eu ainda faço isso, inclusive. Mas eu não tinha coragem de gravar um vídeo, né, assim mesmo, falando. Então e aí eu fui vendo outros advogados que eu seguia, que já faziam aquilo. E eu fui modelando, assim, você fazendo o que aquela outra pessoa faz, sem entender muito porquê, mas eu tava vendo, eu admirava aqueles que eu tava assistindo, e eu fui fazendo igual. Então foi meio que isso, assim, comecei, e por conta disso, desse alcance, dessa propagação, tanto as pessoas da minha cidade foram me conhecendo de forma mais rápida, como eu fui fazendo interligação com os colegas de Fortaleza. Então, por exemplo, esse convite de gravar o curso com um colega advogado, que ele tinha uma empresa, foi porque ele me conheceu, fazendo esse conteúdo no Instagram, falando de previdenciário. E aí ele disse assim, Fran, vamos gravar um curso sobre isso, eu vejo que tu pratica tanto, tu é bem ativa na atuação. Vamos gravar, tu acha que tu consegue ensinar esses advogados como fazer isso aí que tu tá fazendo? Eu digo, consigo. Então, olha só, a primeira oportunidade saiu do quê? De algo que foi sendo feito ali diariamente. E aí, claro, no começo não tem estratégia. Ou seja, não foi a intenção, né? Não foi... não foi a intenção. Vou começar a produzir conteúdo para me gravar. Nem imaginava, né, que ia surgir um fruto, né? Foi um fruto, exatamente. Mas fazia diariamente, e a constância e a repetição. E eu digo que a gente vai melhorando, né? Aí às vezes você fala gaguejando, depois você vai melhorando, agora você fala de forma mais fluida. Gravava 3 vídeos para poder prestar, mas ia postando. Então acho que o ponto de virada de tudo é começar. Verdade. Começar. E eu digo que assim, um ponto para nós advogados, especificamente, a gente precisa ser muito cara de pau, né? Nas coisas. E claro que um cara de pau com respeito, mas sem desrespeitar e passar por cima de ninguém, mas no sentido de ter a coragem mesmo de não sei, mas eu estou aprendendo, vou fazer aqui, vou testar, para ver no que dá. E aí quando você vai começando a colher os frutos, você vai achando bom, né? Isso é verdade. Então eu comecei lá em 2017, viu? Ainda. Ou seja, só o não parar já fez com que você aferisse bons resultados. À medida que você vai evoluindo, buscando, cada vez vai aprimorando. A gente sempre fala, eu costumo falar que o vídeo 100, ele sempre vai ser excessivamente melhor do que o vídeo 1. Mas para se chegar no vídeo 100, tem que ter toda essa trajetória realmente. E essa é uma das grandes dificuldades, acredito que não só do mundo jurídico, mas de todas as profissões, das pessoas romperem essa barreira do 0 a 1. E aí pode ser um milhão de coisas, crença, mentalidade, ou esperar estar pronto para poder iniciar. E é algo que a gente estimula realmente que a pessoa vença a si mesma. E um ponto, doutor, aí sobre o que você trouxe da sua perspectiva, da sua vivência, sobre essa questão de você tentava convencer os colegas, né, a fazerem o que você estava fazendo ou aderir à sua ideia, é que quando eu comecei a fazer esses vídeos, em todos os lugares que tinham os colegas, advogados que a gente se encontrava, eles me chamavam de blogueirinha, né? Então, olha, a Francielda, a gente estava num evento da OAB, a Francielda faz, porque ela já é blogueirinha e tudo. E era um sentido mais pejorativo mesmo, sabe? De fazer uma chacota, né? Nesse sentido. Mas eu escutava aquilo e eu não ligava, assim, porque eu entendi, e eu estava vendo os resultados, que era o quê? Os clientes vindo, dizendo que tinham me visto no vídeo, falando sobre aquilo. Ou um outro colega de uma outra cidade, como eu falei, Fortaleza, por exemplo, me convidando para participar de um evento, para palestrar, para fazer um curso. Então, eu pensava assim, se eu parar de fazer isso, essa pessoa não vai mais me conhecer. E ela tá me conhecendo porque eu tô fazendo isso. Então, eu não vou parar. Mas tem fulano que tá falando isso, que acha que é chato, que é feio, que é pra você se exibir, né? Tem muita essa história do interior, só quer se amostrar, se exibir. Mas e daí que a outra pessoa pensa, né? Você tem que saber o sentido daquilo que você tá se propondo. Por que você tá se propondo a fazer aquilo? Qual o sentido daquilo pra você, né? Então, você sabendo disso e tendo isso mais ou menos alinhado,
deixa que fale, né? Vai fazendo. De qualquer maneira, vamos falar de você, né? Se você der certo, vamos falar mal. Se der errado, vamos criticar também. Então, se é de falar, falem pelo menos e a gente tem um bom resultado. Vai fazendo. Né? Doutora, você hoje já tem um outro escritório. Que a gente entra em um outro campo que é da expansão, do crescimento, não só de clientes, mas de unidade, de setor, que demandam nova logística, uma nova rotina, uma nova estrutura. Então, eu queria entender um pouco do seu modelo mental. O que lhe levou a tomar essa decisão? Eu sei que tem oportunidade de mercado, não foi uma coisa, do nada eu cheguei aqui, que cidade bonita, vou montar um escritório. Eu sei que não foi isso. Não, mas, não foi. Além do assumir o risco, que é uma atividade natural do empreendedor, o que é que lhe fez você vencer aquele medo? De, será que vai dar certo ou não? Mesmo naquela dúvida, você não deixou que o medo lhe paralisasse. Aliás, se tiver medo nessa história, que a mulher aqui é determinada. Não, a gente sempre tem medo, né? Toda vez que eu digo que eu mentalizo, porque primeiro a gente sempre mentaliza o que vai acontecer na frente. Toda vez que eu mentalizo algo, o primeiro sentimento sempre é o medo de não dar certo. Porque eu acho que esse é o que fica pairando pela gente. Mas o que veio na minha cabeça? Antes de abrir, de fato, o escritório nessa outra cidade, que é Ipaporanga, eu tive uma experiência profissional de fazer uma assessoria de campanha do político. E nessa assessoria de campanha, eu andava nos interiores, nas comunidades. Então, eu conheci literalmente a cidade de uma forma mais profunda. Então, ali eu fiz uma análise de mercado. E eu não ia nas caminhadas, assim, de forma aleatória. Eu ia analisando se tinha o perfil do meu público. Então, quando você começou a fazer essa assessoria, você já tinha esse olhar? Já tinha esse olhar. Porque eu já queria abrir mais escritórios, mas eu não sabia onde. Nem como. E nem como. Mas eu fiz essa assessoria e ela me ajudou a olhar e ter o acesso, porque eu digo que hoje uma coisa muito valiosa é o acesso que você pode ter, né? O ambiente certo, com as pessoas certas, elas te darem acesso. Nessa assessoria eu pude ter isso, conhecer a cidade de forma profunda, e eu vi que, mesmo sendo uma cidade pequena, bem menor do que a que eu moro, que é Crateús, não tinha advogados fixos. Todas as pessoas de lá precisavam ir até a minha cidade, que era Crateús, a cidade polo, para estar buscando essa oportunidade de estar sendo assessorado. E eu sempre, assim, em toda a minha militância da advocacia, eu sempre fui a advogada de que, se o cliente precisa que eu esteja na casa dele, que eu vá até ele, eu irei. Isso para mim nunca foi uma barreira. Então, ir para o interior, ir na casa dele, na comunidade. O que desmereceu, né? Eu conseguindo atender, eu conseguindo fazer o que eu precisava, o lugar era o de menos. Então, não importava. Então, eu vi aquilo dali e eu disse, então por que a gente não dá mais conforto para essa pessoa não precisar se deslocar? E por que eu não vou até lá? E aí foi essa construção e essa análise, claro, foi. Então, não foi aleatório, não foi intuitivo, isso já estava em um outro momento da advocacia, a minha mentalidade já tinha mudado. Então, eu digo que hoje, o que mais difere de antigamente é que todas as minhas condutas e tomadas de decisões agora, elas são planejadas. São menos intuitivas e mais fundamentadas. Exatamente. Né? Talvez a ideia inicial seja intuitiva, mas para a execução, o processo de execução não é mais intuitivo. Né? Já passou desse ponto aí. E foi assim, analisei, vi a oportunidade ali e disse assim, então vou para esse lugar. E aí tinha um outro colega que adotou a ideia comigo, que ele participava da assessoria junto, então a gente começou a dividir o espaço que a gente tem lá para atuar em conjunto. E aí deu certo, né? Estamos lá até hoje, já estamos há 5 anos, fazer 5 anos que está nessa segunda sede também. Ao longo da nossa conversa, a gente pode dizer que a gente já passeou pelas 3 fases do advogado. Aquela fase mais de início, de sobrevivência, que era o operacional, pura e simplesmente. Depois, quando começa a expandir, pessoas, escritórios, o operacional, mais o tático, até chegar realmente no nível de estratégia, de poder hoje conduzir melhor os processos, as pessoas, dar o direcionamento realmente para onde o seu escritório está indo. Então, como é também gerir esse tempo, tanto uma hora eu sou gestor, noutra hora eu sou advogado, como fazer essas viradas de chave, porque ao longo da nossa semana a gente tem que, uma hora estar na figura de produtor de conteúdo, outra hora de vestir a capa do vendedor, na outra hora do gestor, de ter uma análise. Então, como é a sua rotina ao longo da semana, como é passar por todos esses setores
para dar conta de todo esse volume de processos? Pronto, agora eu estou num outro momento da advocacia, porque do ano passado para cá, eu percebi que eu preciso estar cada vez mais, porque hoje eu faço a dualidade advogada e gestora, que executa ali ainda algumas audiências, faz atendimento ao cliente, já não faço mais todos os atendimentos, mas eu digo que você ainda mergulha muito na advocacia. E toda vez que você planeja um crescimento, você tem que entender em qual etapa, qual é o seu papel. Né? E quanto gestora, a gente sempre estrutura mentalmente a pirâmide do estratégico, tático, operacional. E eu digo que sempre um bom gestor, né, um bom líder, um bom empresário, ele é aquele que nunca, e eu uso isso de forma muito clara, hoje eu tenho muita consciência disso, ele nunca abandona o operacional, no sentido de, não é que ele vai ficar fazendo as funções operacionais, mas é porque no fim você só é um bom líder, um bom gestor, quando você entende afinco o que as camadas da tua empresa, das pessoas que estão ali, elas estão passando. E que você tem clareza e consciência sobre o processo que elas estão tendo de dificuldade, de aprimoramento. Então, todo bom gestor que está lá no estratégico, ele também tem que fazer mergulhos ali no tático, operacional, para que ele consiga ter, inclusive, mais clareza, para que ele seja mais assertivo nas estratégias. Mas o ponto é que eu me sinto hoje de que eu preciso transacionar mais para cada vez mais, porque eu ainda fico ali passeando no tático, estratégico, embora o principal seja o estratégico, mas para ficar 100% no estratégico. E como que a gente faz isso, né? Hoje, assim, tendo clareza disso, formando novos líderes. Então, chega um ponto dos nossos escritórios que a gente cria essas camadas de que novas lideranças, elas vão operacionalizar, serem táticas naquilo que você não precisa mais desempenhar. Então, fazer essa transição não é que a Franciel vai deixar de ser advogada. Na verdade, as empresas, para escalarem e para terem mais sedes, inclusive, que é um objetivo da gente, da forma e qualidade que a gente busca, se eu sou estratégico hoje, tenho que ser cada vez mais estratégico. E para que esse estratégico seja bom, ele precisa estar desocupado. Porque a mente aí, senão sobrecarrega, enfim. Então, esse é um ponto de transição, de novo. E aí é engraçado, toda vez que a gente está num ponto, passa para outra, é como se fosse um novo início, né? É um novo início e vem novos medos, novos desafios, novos obstáculos, novas disrupturas mentais de crenças limitantes. Porque não adianta a gente dizer assim, agora porque eu estou na função de gestor, eu não tenho crenças limitantes. A gente ainda tem. Com certeza. Tem várias. Com certeza. É um processo de lapidação contínua. É verdade. A gente iniciou, doutora, falando um podcast sobre network. Foi através do network, através de um evento que a gente conheceu, através do poder dessas conexões. Mas o que eu observo muito que há uma dificuldade, e isso parece um contrassenso. Tipo, o advogado passa 5 anos estudando e quando ele se forma, é como se ele não quisesse mais investir nele próprio, no sentido de melhorar o conhecimento. Investe em roupas melhores, em escritórios muito bonitos, em carros muito bonitos, que dão uma conotação de crescimento, de melhoria do seu contexto social, mas ele, ou a mente, ou o conhecimento teórico, não se há um investimento nessa mesma proporção. O ponto desse advogado é assim, doutor, que eu vejo, né? A gente tem muito aquela ideia de estudei muito para o vestibular, estudei muito talvez na faculdade para passar na OAB, ou aquela fase final, né? Dar um gás ali, porque é um objetivo. E é como se a gente tivesse construído ao longo da nossa vida estudantil de que eu tenho que me esforçar mais e estudar mais quando eu tenho um objetivo próximo. Então, esse eu acho que é um grande gargalo dessa herança estudantil que a gente leva um pouco para a advocacia. Eu diria não só para a advocacia, para as profissões em geral. Que você acaba tendo a ideia de que estar nesse processo de lapidação, que é contínuo, de estudar, aprofundar, é como se só vai ter a necessidade disso quando tem algo emergencial para acontecer. O que deve ser um ponto de virada, porque se eu quero desempenhar bem uma advocacia, se eu já desempenho bem, porque às vezes tem isso, né? Já tenho um sucesso, ou já tenho ali 2 escritórios, olha só, se eu fosse construir a mentalidade que já tenho 2 escritórios, já tenho 12 colaboradores comigo, já tá bom, a gente já tá bem financeiramente, de que não tenho que aprender de novo, por exemplo, e que, na verdade, você tem que aprender de novo, começar de novo, porque agora é um novo ponto de partida, e que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você esteve comigo lá em Crateús, fazendo um treinamento para a minha equipe,
E que eu lembro que uma frase que você me falou, que a gente estava no WhatsApp, você disse assim, doutora, mas eu vou falar desses temas, você até sabe mais do que eu. Você até falou assim, e eu disse jamais. Porque você tem insights e uma mentalidade que eu não tenho, em muitos aspectos. Embora a gente possa compartilhar de vários conteúdos em comuns e até uma mentalidade. Mas é sempre a ideia de que Tem o outro... a forma do outro falar, né? E que o outro tem sempre algo a me acrescentar. Então, por exemplo, olhar para essa perspectiva, principalmente na advocacia em geral, de que eu tenho algo a aprender com outro colega, eu acho que isso é um ponto disruptivo importante, sabe? Que a gente tem que perpetuar. Não é nem quebrar um paradigma, é perpetuar mesmo, de que estou em um processo de aprendizado contínuo, que se fulano tem 5 anos de advocacia, eu tenho 10, mas eu tenho que aprender com quem tem 5, assim como eu tenho com quem aprender com quem tem 20, 30... E se colocar sempre na posição de aprendiz. Eu acho que nós somos eternos aprendizes. A gente falou em 2 coisas. Você falou em acesso e eu falei em conexão. Sim. O que mais o advogado pode ganhar? Ele estando nesses eventos de imersão, ele participando de cursos, de mentorias. Além do conhecimento, ele acessar as pessoas certas para que ele crie oportunidades. Por exemplo, estar com você aqui hoje é uma oportunidade, mas que ela foi construída onde? Você precisou estar num ambiente adequado para que ele conhecesse. Olha só, nós nem moramos territorialmente tão distante, mas eu não lhe conhecia e você não me conhecia. A gente foi para um terceiro local, que era um outro tipo de ambiente, com outro tipo de mentalidade. Então você saiu do seu ponto de partida, eu saí do meu, a gente se encontrou em um terceiro em comum para que a gente estivesse aqui. Então esse acesso aos ambientes também... Se sair da zona de conforto vai ser muito importante. Muito importante, né? Com certeza. Exatamente. Então sempre onde eu estou é bom, me oferece oportunidades, me oferece conhecimento, mas que outros ambientes também podem me acrescer. Então acho que é sempre fazer esse movimento. Eu digo que está em movimento, né? Quem está em movimento sempre cria oportunidades de estar em mais conexões. E vai ter as conexões boas, as conexões não tão proveitosas, mas cabe a você filtrar o que você quer, né? Verdade. Bacana. E aí, vocês estão gostando desse conteúdo? Eu quero saber o que vocês estão achando. Já deixe seu comentário, aproveite para nos seguir, para compartilhar esse podcast. Pode, com certeza, ajudar qualquer advogado, qualquer início, seja no início, seja no meio, seja... Tá pensando em fazer uma virada aí na sua advocacia, com certeza tem insights valiosíssimos. Então não deixe de seguir a Empreender Jus, segue a doutora Fran. Qual o seu Instagram, doutora? Franciel da Saboia, tudo junto. Doutora Franciel da Saboia. Já segue o doutor João Filho. Eu vou pedir aqui o pessoal do suporte deixar já aqui os nossos arroba, né, doutora, para poder Sim, com certeza. Continuar o que a gente está aqui depois. Mande uma mensagem para a doutora Fran. Pega algum insight, posta, já compartilha. E quer saber, você está gostando? Tá ótimo o nosso papo, né? Aqui é uma troca de conhecimento. Já tinha feito algum antes? Já tinha feito outros podcasts, como eu disse lá no estúdio. E é sempre muito bom, né? Porque a gente bate um papo, faz uma nova reflexão em cima daquilo que está sendo falado e daquilo que está sendo ouvido. Então, de novo, eu digo que conversar, não só para trocar ideia, né? É uma possibilidade de absorção de algo que você ainda não tinha ouvido daquela forma. Então, assim, talvez se eu te falar algo que você já sabia, mas você tá tendo uma nova perspectiva sobre a forma que eu tô falando pra você. Assim como do contrário tá acontecendo, né? Verdade. Então, e assim, a gente já tá chegando aqui no nosso momento final, então eu vou fazer aqui um pequeno bate-bola pra gente poder já encaminhar pro final. Doutora, qual foi o que vem logo na sua mente? Qual foi um dos momentos mais felizes que você teve na advocacia? Quando eu passei na OAB. Esse foi um momento principal, porque eu realmente me senti advogada ali. Acho que essa emoção foi única. E qual foi um dos momentos assim, mais difíceis ao longo de toda a sua trajetória? Eu acho que o primeiro conflito com o cliente. Eu acho que pela inexperiência, por você não saber muito como lidar, o que vai acontecer. São circunstâncias que acontecem, que podem vir a acontecer. Então, acho que o primeiro conflito com o primeiro cliente, eu acho que foi o mais desafiador naquele momento. E assim, se você puder deixar uma mensagem para quem nos assistindo ou aqui, aquele advogado que está iniciando a carreira, ou mesmo aquele advogado que está se questionando, advogado, será se isso é mesmo para a minha vida, será se dá certo? O que você pode deixar de mensagem para ela? Olha, se você está começando a advocacia e está se sentindo perdido, não sabe muito bem qual o direcionamento, o que fazer, se vai dar certo ou não, o primeiro ponto que eu acredito que foi um divisor assim, na minha carreira foi, primeiro, acreditar na advocacia, olhar para essa perspectiva de que você precisa acreditar não só na advocacia, mas a gente está falando especificamente de quem está iniciando advogando, mas acreditar naquilo que você vai fazer. Então, comece acreditando,
Depois que você acredita, que você reconhece e toma aquilo para você, de que lhe pertence, de que vai dar certo, procure as pessoas certas para você criar essas conexões, para lhe auxiliarem. Porque eu acho que uma frase que eu gosto muito, que diz que o sucesso ele é coletivo. Eu acredito muito nisso, de que o sucesso é coletivo. Porque não tem como você crescer sozinho. E você pode crescer sozinho, mas com certeza vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso. Mais demorado. Você não vai conseguir ouvir o que o outro já passou para evitar. Eu acho que alguns erros, você aprendendo com o outro, são mais fáceis de você até passar por eles ou ser evitativos. Então, o sucesso é coletivo. Acreditar nessa advocacia, olhar para as pessoas como parceiras, né? Advogados não devem se olhar como concorrentes. Então, olha para o teu colega como um parceiro, como uma oportunidade de você criar uma conexão com ele. E, além de tudo isso, gente, ser executor. Porque se você só acreditar, se você só fizer parcerias, mas você não executar um plano de ação, como se diz assim, gastar a sola do sapato mesmo fazendo, no fim você vai ser tudo. Existe aquela outra frase que diz assim, né? Metas sem prazos não passam de sonho. Então, não adianta sonhar, acreditar e firmar parcerias se você não for um executor. Então, sejam executores daquilo que vocês estão se propondo a fazer. Acho que isso é muito importante também. Muito obrigado, doutora Fran. Eu que agradeço. E esse foi o nosso podcast com a doutora Fran Saboia.